ouvindo, dando o seu gostei ou não gostei, compartilhando e comentando, com perguntas ou com acréscimos, ou contestando. Então, muito obrigado pela presença de cada um, e agora vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos domingo passado, sob o título Erros e Lições. Eu mandei o texto para todos aqueles de quem eu tenho e-mail, mandei por e-mail. E mandei por WhatsApp para todos aqueles de quem eu tenho WhatsApp. Né? E tínhamos visto as primeiras 4 páginas de um texto de 7 páginas, tínhamos visto que há uma sucessão de erros humanos em toda a Bíblia. O único personagem bíblico que não tem registro de nenhum erro é o próprio Cristo. Né? Mas até aqueles mais considerados, como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ou Moisés, que foi levado a se mostrar a Cristo pouco antes da crucificação, e Elias, que foi arrebatado, todos eles cometeram erros. Ou erros que saíam do seu próprio padrão de conduta. Tinham uma conduta reta, mas em algum momento saíram do padrão e cometeram erros. Ou aqueles que cometiam erros sistematicamente, que tinham como padrão de conduta cometer erros. E vimos que esses erros têm consequências. E estávamos notando que essas consequências não necessariamente são castigos divinos. Algumas são consequências da própria conduta. Então, se a gente anda sem olhar para o chão, pode tropeçar e isso não é castigo. Né? Isso é uma consequência da própria conduta. Mas, em alguns casos, a Bíblia diz taxativamente que o Senhor castigou e causou sofrimento. Então, existe uma justiça retributiva na relação entre Criador e criatura. Mas também nós podemos observar, numa leitura integral da Bíblia, que não é só justiça retributiva na Bíblia. E se assim fosse, todos estariam condenados. E nós vimos o versículo que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, existe uma outra forma de fazer justiça, que é a equidade, que é uma justiça, vamos simplificar o conceito de equidade, dizendo que é misericórdia. Né? Aproximadamente isso, misericórdia. Há uma discussão mais ampla sobre o conceito de equidade, mas não é o objetivo desse estudo. Então, lembremos que a equidade tem relação com misericórdia. E vimos que a concentração de poder na história de Israel, e estamos baseados, sobretudo, nos 2 livros de Reis, lá do conjunto de livros históricos do Antigo Testamento, que vem logo depois dos livros da lei, os livros históricos tratam realmente da história de Israel. Né? E tratam da história de Israel desde o momento que Israel volta para a Terra Prometida até o momento em que Israel é destruído, o templo é destruído, Israel vai para o cativeiro, volta do cativeiro, e tudo isso é relatado nos livros históricos. Os livros de Reis tratam já do período, desde o período inicial da monarquia, da transição, do período dos juízes, que era um período que a gente vê também nos livros de Samuel, né? Durante o governo dos juízes não havia um rei, não havia uma monarquia, não havia um Estado unificado. Estávamos numa transição do Estado tribal para a organização de Estado, né? de uma condição tribal para uma condição de Estado. E nesse período, os juízes das 12 tribos, e dentro das tribos havia divisão em clãs, famílias, que tinham cabeças, como diz a Bíblia, ou príncipes, e tinha juízes. Mas aí vemos um certo conflito nas relações intertribais, e vimos guerra contra uma tribo,
Então, surge um clamor por um rei. E o profeta se aborrece, né? Porque o profeta era o grande líder que ungia e orientava os juízes, embora não governasse diretamente. E o Senhor diz ao profeta que atenda ao povo, porque quem está sendo rejeitado não é o profeta Samuel. Quem está sendo rejeitado é o próprio Deus. Quando o povo prefere um governo de um rei do que um governo de ungidos pelos profetas, e um governo de profetas, alguns dos juízes eram profetas, que a Bíblia chama de videntes, e o Senhor, então, resolve fazer a vontade do povo. E o profeta unge um certo varão que se torna rei, que é Saul, né? E Saul erra, como todos os outros reis errariam, né? Só que Saul comete erros mais graves e tende a sistematicamente errar. E persiste no erro durante muito tempo. Quando começa a perseguir Davi e dá continuidade a essa perseguição, além de desobedecer em vários momentos. Então, vimos que a justiça retributiva incidiu sobre Saul, inclusive depois que Saul consultou mortos. E Saul sofre uma derrota desastrosa na guerra e morre. E morrem os filhos, morrem 3 dos filhos de Saul, e há uma desgraça muito grande sobre a casa de Saul. Então, vimos que existe uma justiça retributiva. Mas vimos também que, mesmo aqueles que faziam o que era certo aos olhos do Senhor, como é o caso de Salomão, e nós vimos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 4, onde lemos assim: Salomão, com toda a sabedoria, errou, né? Então, casou com princesas dos povos que adoravam outros deuses. Não estou lendo ainda a transcrição, estou lendo o meu texto. E na velhice, elas lhe... Agora, abre aspas, vem um pequeno trecho que eu estou lendo da Escritura. Perverteram o seu coração. Então, Salomão, casado com princesas dos povos ímpios, isso já era uma desobediência a Deus. Ele, na velhice, teve o coração pervertido pelas mulheres. Talvez o nosso próximo estudo seja a influência das relações conjugais e das relações parenterais entre mãe e filho. Mesmo aqui nos livros de Reis, nós poderemos ver isso. E também no livro de Crônicas, nos livros de Crônicas. A influência onde, em repetidos momentos, a Bíblia cita um rei e diz quem era a mãe dele. E por que cita o nome da mãe? E diz de quem a mãe era filha. E qual era a origem dela, se era de Israel ou de outro povo. Não ia citar desnecessariamente o nome da mãe, porque havia uma influência parenteral vertical descendente, quer dizer, influência em razão das relações de parentesco, mãe e filho, né? Como em razão das relações conjugais, o chamado poder da alcova. Salomão, que era o mais sábio dos homens, foi influenciado pelas esposas e talvez até pelas concubinas, e teve o coração pervertido, para usar as palavras bíblicas, né? Então, aquilo que vamos encontrar lá no Novo Testamento, de que todos erraram e destituídos estão da glória de Deus, aconteceu também com Salomão. Ah, mas Salomão não foi destituído da glória de Deus. Errou. E não foi destituído porque a justiça de Deus não é só retributiva, é também a justiça da equidade. E Salomão foi poupado. Mas consequências teve, que não incidiram necessariamente sobre o período dele, mas logo depois que ele morreu, a consequência veio, na forma da divisão do reino, né? E vemos aí que não veio
no período de Salomão, que Salomão foi poupado porque era filho de Davi. E, em razão do amor de Deus por Davi, Salomão foi poupado. E aí já vemos outro tipo de justiça, que é a justiça da equidade, da misericórdia. O Senhor teve misericórdia de Salomão por amor a Davi. Ah, mas se é por amor a Davi, pelo homem que era Davi, pelas condutas de Davi, que só excepcionalmente não eram retas ou não foram retas aos olhos do Senhor, então também tem uma justiça retributiva do tipo premial. Então, era um prêmio à fidelidade de Davi. Então, termina sendo que temos pelo menos três formas de justiça bíblica. Uma justiça retributiva, que é uma retribuição às condutas, que se divide em duas formas de retribuição. Aquela retribuição como castigo e aquela retribuição como prêmio. Então, o prêmio a Davi se estende a Salomão, que é poupado em razão de Davi. E temos um terceiro tipo de justiça que não decorre de uma espécie retributiva, que não é uma retribuição, é equidade. Quer dizer, não é pelo que a pessoa fez, é por misericórdia que aquela pessoa é poupada. Então, vimos isso com Salomão. Mas teve consequências, né? Um dos filhos estupra uma meia-irmã e o outro filho, que era irmão daquela meia-irmã do estuprador, mata aquele que estuprou a irmã e tenta matar o pai, tenta dar um golpe de Estado. Tudo isso veio como consequência da desobediência, que começa com Davi e tem continuidade com os demais reis de Israel, como vamos ver ao longo desse estudo, né? Então, foi o que vimos no domingo passado, e vamos ver agora a sucessão de reis, que na descrição bíblica, alguns fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E eu tenho aqui uma lista de quem eram os reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, né? Segundo a Bíblia. Então, entre os reis de Judá, o número dos reis que fizeram o que era reto é muito maior do que entre os reis de Israel. Lembrando que Israel estava dividido entre reino de Judá e reino de Israel. O reino de Judá era quase que só a tribo de Judá e mais uma meia tribo. E o reino de Israel, as outras 10 tribos e meia. Então, do reino de Israel, os que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor foram apenas 2 anteriores à divisão do reino, quando Israel era 12 tribos. Depois que Israel ficou só 10 tribos, não tem mais nenhum rei que tenha feito o que era certo aos olhos do Senhor, né? Então, dos reis de Israel, fizeram certo aos olhos do Senhor Davi e Salomão. Fizeram o que era certo não quer dizer que só fizeram o que era certo. Quer dizer que, habitualmente, por hábito, por tendência, eles faziam o que era certo aos olhos do Senhor. Agora, também cometiam erros, porque ninguém é perfeito. Ninguém das criaturas. Bom, agora, do reino de Judá, que é a parte menor de Israel, que fica no sul de Israel, chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá, que é o que permanece tendo no trono sentado alguém da casa de Davi. Então, é onde a promessa de que a casa de Davi teria continuidade, que é uma promessa bíblica, é uma promessa que, de fato, se cumpre. Então, nós temos aí, do reino de Judá, fizeram o que era certo aos olhos do Senhor, o rei Asa, o rei Josias, o rei Ezequias, e Josafá,
e Uzias, e Joás, e Joabe, e Jotão e Amazias. Nós temos aí 3, 6, 9. Temos aí 9 reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Né? Bem, então, também nós vemos que esses cometeram alguns erros e foram descritos como tendo feito o que era reto. A Bíblia diz, eles fizeram reto, mas não retiraram os altos, que era o lugar de adoração a outros deuses. E o que é que isso nos diz? Estamos falando aqui de erros e lições. Então, qual é a lição que se tira daí da Bíblia descrever como tendo tido uma conduta reta, referindo-se a alguém que cometeu erros? Significa que a misericórdia de Deus é grande, que ele não exige que criaturas imperfeitas tenham uma conduta reta sem um momento de fraqueza, sem um tropeço. Mas, se a conduta é predominantemente reta, é alguém que tem gosto por fazer o que é certo, embora possa fazer o que é errado, mas faz o que é errado, mas não tem prazer nisso, então nós temos equidade. Então, temos uma justiça que diz, não, está certo, fez o que é reto. Porque leva em conta a fragilidade e a imperfeição da criatura. Alguém já disse que equidade é uma justiça que procura atender à necessidade, que eu chamei de misericórdia, atender às necessidades. E há uma necessidade da criatura ser compreendida e perdoada. Porque se a justiça retributiva for intransigente sempre, ninguém se salva. Não é? Então, nós temos aí 9 reis que foram descritos como tendo feito o que era certo ou reto. Muitas vezes a Bíblia usa, algumas traduções usam a palavra reto para dizer o que é certo. Né? Fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mesmo tendo cometido erros. E erro grave, porque manter os altos, não derrubar os altos, que eram os lugares de adoração de outros deuses, que é o erro mais grave da Bíblia, é adorar outros deuses, né? Eles foram considerados como retos. E certamente por que eles não derrubaram esses altos? A Bíblia não diz. Né? Nós podemos especular, imaginar que, como existiam casamentos promovidos pela diplomacia nas relações internacionais, eles casavam com princesas de outros reinos, e o negócio diplomático, o acordo de paz ou de amizade e cooperação entre os reis, poderia incluir que ele casava com a princesa, mas toleraria os deuses da princesa. Né? E, portanto, podia ser uma necessidade política. Uma coisa que estaria além dos limites do poder do rei. E por que isso era errado? Porque eles passaram a confiar mais nas alianças políticas com os homens do que com Deus. Vamos ver isso ao longo do nosso estudo. Né? Então, vimos aí que eu já mencionei que Amon, um dos filhos de Davi, lá no 2 Samuel, capítulo 13, de 1 a 15, violou a irmã, que se chamava Tamar, né? E que levou um outro filho de Davi, irmão de Tamar, Absalão, a matar Amon e depois tentar derrubar o pai. Né? Bom, temos então uma sequência de reis listados entre os que fizeram o mal, ou que fizeram o que era errado, ou que não era reto aos olhos do Senhor. Eu fiz uma lista aqui da conduta de vários reis, alternando entre alguns que fizeram o que era reto, né, incluindo entre eles. E vimos que
aqueles que fizeram o que não era reto, estão, sobretudo, fora da linhagem de Davi, que era a linhagem que deveria reinar sobre Israel. Portanto, a divisão do reino levou Israel a se afastar dos desígnios de Deus. E os reis que assumiram aí praticaram mais erros. E nós vimos também que os reis é que aparecem como sendo responsáveis pelos erros de Israel. E a Bíblia diz que o rei tal errou e levou Israel a errar, levou o povo a errar. E aí nós tínhamos citado nas primeiras páginas aqui um pensador secular, um pensador do século XIX, um lord inglês, Lord Acton, que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. E os reis de Israel eram reis absolutos. E vamos ver que eles cometiam os erros muito graves, né? Então temos... Olha por que ficou essa cor preta, hein? O primeiro deles, que eu listei aqui, está lá em Reis, capítulo 14, dos versículos 7 ao 12. Vamos à leitura das passagens bíblicas que falam da conduta desses reis. Né? Primeiro Reis, 14. Capítulo 14, versículos 7 a 12. Então, nós lemos. Vai, aqui o Senhor falando ao profeta. Vai, diz a Jeroboão, é um dos reis. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. E rasguei o reino de Davi. E a ti, e tu dei. Dei a ti, tu dei numa linguagem erudita, né? E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão e separarei de ti Roboão, todo o homem até o menino. E separarei de ti Jeroboão, todo homem e todo menino, tanto o encerrado como o desamparado em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora esterco, até que de todo acabe. Bom, nós vemos aí a justiça retributiva. Vemos que um dos reis errou, tinha muito poder, corrompeu-se por ter muito poder e por deixar de seguir o Senhor. E teve consequências. Agora não são apenas consequências dos fatos. Não é aquela consequência de quem não olha para o chão e leva uma topada. Agora a consequência foi uma justiça retributiva. Mas nós temos visto que, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a relação entre Deus e os homens é uma relação de tolerância e de misericórdia. Bastava sacrificar um cordeiro ou fazer algum holocausto e estava tudo resolvido e o perdão estava dado, porque ao sacrificar o cordeiro, o homem estava depositando confiança na promessa messiânica, na promessa de que o Messias viria e nos substituiria na morte espiritual. Mas aí nós vemos dureza. E por que nós vemos dureza? Nas relações entre Deus e os homens. Nas relações entre Deus e Jeroboão. O primeiro rei do reino dividido de Israel. Porque ele se colocou fora da graça. Porque ele, em vez de confiar na promessa messiânica, ele foi atrás de outros deuses. Então, vemos que tem justiça retributiva, sim, e justiça retributiva do tipo punição,
para quem se coloca fora da graça, fora da confiança no Messias. E vemos também Roboão. Jeroboão reinou sobre Israel, Roboão reinou sobre Judá. E vemos que fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por que a Bíblia está dizendo aqui que Judá fez errado? Agora já é 1 Reis 14, 21. Né? Quem fez errado foi Judá ou foi Roboão? Foi Roboão. Mas Judá foi levado por Roboão, se deixou levar por Roboão e fez o que era mal. E não vejamos 1 Reis 14, 21. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Bom, aqui já é mais adiante. Né? Então, onde temos que Roboão fez o que não era reto aos olhos do Senhor, é antes. Então, deixe-me localizar aqui. E foi Judá ferido diante de Israel e fugiu cada um para as suas tendas. 14, 12. Aqui já é a consequência do erro de Judá, seguindo Roboão. E por isso Israel sofre uma derrota militar, né? Que representa uma justiça retributiva na forma de punição. Depois podemos ver aqui Abião. Abião reinou sobre Judá. Portanto, Abião reinou sobre o reino que continuava sob a casa de Davi. Está em 1 Reis 15. Agora é 1 Reis 15. E de 1 a 5. Então, vejamos. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. Ora, estamos falando de Abião como rei de Judá, e aparece aqui uma referência, uma alusão a Jeroboão, que era rei de Israel, do reino do norte. Por quê? Porque a datação dos reis, tanto do reino do sul como do norte, toma como referência um rei do outro reino. Então, estamos falando aqui de Abião, do reino do sul, mas ele começa a reinar no 8º ano de um rei do norte. E o rei do norte, cujo reinado já ia no 8º ano, quando Abião começou a reinar, era Jeroboão. Então, muito bem, no versículo 1 vemos isso. Em que época Abião começou a reinar. E no versículo 2, e 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, olha aí a mãe presente, Maaca, filha de Absalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aqui a Bíblia chama Davi de pai. Mas Davi estava várias gerações acima, ou várias gerações anteriores. Mas a Bíblia chama de pai todos os ascendentes. Então, e andou em todos os pecados, aí o versículo 3, vejamos a partir do versículo 4. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Agora já temos uma justiça retributiva do tipo premial. Um prêmio a Davi. E premiando a Davi, o Senhor poupa um descendente de Davi. E bisneto de Davi. Ou bisneto ou trisneto. Então, vemos também, em razão de uma justiça retributiva premial, uma justiça baseada na equidade. Então,
Abião foi julgado com equidade, com tolerância, com compreensão, não pelos seus méritos. Então, a equidade não leva em conta os méritos, porque não é retributiva. Levou em conta o amor do Senhor por Davi. E isso se repete em vários momentos, né? Então, temos um quarto exemplo aqui de Asa. Asa reinou sobre Judá. Estamos vendo sucessivos reis de Judá, né? E fez o que era reto. A Asa, nós lemos aqui 9 reis que haviam feito, uma lista de 9 reis que haviam feito o que era reto, mas mantinham os autos, ou seja, faziam o que era reto, mas tinham uma margem de erro na sua conduta, cometiam alguns erros, né? E nós vemos isso ainda em 1 Reis 15, de 9 a 21. Ainda no capítulo 15, a partir do versículo 9, nós lemos: E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. Nós vemos que esses longos reinados, como o de Asa, que durou 41 anos, eram só daqueles que fizeram o que era reto. Então, pelo menos no reino de Judá. Lá, Jeroboão reinou muito tempo também, no reino do norte, no reino de Israel, o reino de Efraim, também chamado assim. Mas no reino de Judá, nós vemos que os longos reinados, na maioria das vezes, pelo menos, eram daqueles que fizeram o que era reto. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, aparece de novo aqui o nome da mãe, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos. Né? Num outro estudo, podemos ver alguma coisa sobre esses rapazes escandalosos. No momento, estamos vendo as condutas ligadas ao poder político. Como os rapazes escandalosos não estão ligados, não são detentores de poder ou de poder político, não vamos abordá-los agora. Né? Então, Asa removeu a mãe da condição de rainha. Tirou o título de rainha da mãe. E por que tirou? Porque a mãe tinha deuses de outros povos, para que ela não influenciasse Israel com outros deuses, ele tirou. Da própria mãe, ele tirou a condição de rainha. Né? Então, vimos. Continuando de novo a partir do versículo 14. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor e todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas a seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Então, Baasa, que fez o que não era reto aos olhos do Senhor, lá no reino do norte, guerreou todo o reinado de Asa com o reino do sul. Era uma guerra civil de longa duração entre os dois reinos hebreus. Então, nós vemos também que Nadab reinou em Israel. Agora já estamos vendo um rei do Reino do Norte. Nadab reinou em Israel. Nós vemos isso lá em 1 Reis 15, 25 a 26. Né? 1 Reis 15, 25. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, estamos vendo essa lista dos que fizeram mal, ou do que faziam o que era reto, ou dos que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Bem, e podemos ler mais os versículos 27, né? E fez o que era 26 e 27. Fez o que era mal aos olhos do Senhor
e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Tinha feito pecar a Israel. Né? Tinha feito pecar a Israel. Ora, os reis eram líderes, com poder absoluto, e influenciavam o povo. Estamos vendo aqui que quem influencia para o mal o povo pratica o que é mal aos olhos do Senhor. Então, é corresponsável pelos erros do povo. E isso foi o que não era reto, ou o que era mal aos olhos do Senhor. E no versículo 27 e 28, lemos: E conspirou contra ele Baasa, filho de Arfas, da casa de Issacar, e feriu Baasa em Gibeon, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercaram a Gibeton. E matou Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, estamos vendo que o poder corrompe e provoca conflitos. E vamos ver golpes de Estado e assassinatos se repetindo o tempo todo. Porque quem solta a mão do Criador tende a um erro. E quanto mais independente, mais poderoso, mais graves os seus erros. Então vamos ver aí assassinato, matança, banho de sangue. Vamos ver aí que um rei toma o poder e mata toda a família daquele rei que ele derrubou. Manda matar 70 filhos. Ter 70 filhos não era fora do comum, porque os reis tinham muitas esposas e concubinas e tinham filhos com todas elas. Então, nós vamos ver que... E tinha uma prática muito selvagem. Os que saem das condutas do Senhor e se revestem de poder material tendem a cometer erros graves, inclusive se tornando selvagens, brutais. Porque matar o inimigo, tomar o poder do inimigo e matar os filhos do inimigo, os leões fazem isso. Os leões são animais sociais. Então, um leão tem várias leoas e tem filhos dessas leoas. E quando chega um leão mais forte, que toma o lugar dele e mata os filhos das leoas, que eram filhos daquele leão, para que elas agora tenham filhos deles. E o que nós vemos alguns reis fazerem é isso. Vamos ver na sequência. Né? Então, Baasa reinou sobre Israel. Então, vemos também que Elá reinou sobre Israel. E vamos lá, já no capítulo 16 do primeiro livro de Reis, onde lemos, capítulo 16, versículos 8 a 10. Né? A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros aqui eram carros de combate. Né? Só se fala aqui em carro de guerra, quando se fala no poder político. Né? Conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo de Tirza. Então, vimos que Elá não andou nos caminhos do Senhor. Né? Estava lá bebendo, se embriagando. Né? E entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, vimos mais um golpe de Estado, mais um assassinato. E entrou Zinri e o feriu. E no versículo 11, e sucedeu que, reinando ele, Zinri, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, já no versículo 11. E não deixou homem algum, nem seus parentes, nem seus amigos. Fez uma matança geral. Então, nós vemos que quando o homem se afasta dos caminhos do Senhor, ele pratica os maiores absurdos, porque
Agora ele tinha poder. Ele pôde matar toda a família do antecessor e até os amigos do antecessor. E só pode praticar um crime tão grande quem tem poder. Daí o pensador inglês que disse, o Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Então, temos também um exemplo, na continuidade aqui dos exemplos que estamos dando. Né? Aí o que acontece com Zine? Zine praticou esses crimes e tal, e vemos as consequências. E vimos já que existem consequências que são justiça retributiva e existem consequências que são fortuitas, que são próprias dos acontecimentos. E, nesse caso, as duas coisas parecem estar juntas, né? Porque Zimri foi contestado, ele tomou o poder, mas não foi aceito, né? E sucedeu que, reinando ele, estava assentado no trono e feriu toda a família como Zimri. E vamos ver que ele reinou poucos dias. Lá no versículo 15 do capítulo 16, nós lemos: no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza. O cara matou o rei, matou a família do rei, matou os amigos do rei, porque se achou no poder. Mas o poder durou muito pouco. Durou 7 dias. E aí, as forças que não aceitaram o golpe foram contra ele, e ele se viu acuado, e incendiou a casa e se matou dentro dela. Então, nós temos visto, seria uma sucessão muito longa de reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e outros que, tendo cometido pequenos deslizes, foram considerados como fazendo o que era reto. Né? E o que é que eu chamo pequenos deslizes? Me permitam, eu peço licença para me repetir, porque eu não tenho pejo de repetir o que me parece elucidativo, esclarecedor. A imagem que eu gosto de citar da diferença entre a ovelha e a porca. Os que fizeram mal aos olhos do Senhor eram porcas, que se sentiam bem na lama, na sujeira. Né? Por isso são descritos como tendo feito o que era mal aos olhos do Senhor. E os que fizeram o que era reto, não erraram? Erraram, sim. Porque a lição da Bíblia é que todo mundo erra. Né? E por que, então, são descritos como tendo feito o que era reto? Porque, assim como uma ovelha se suja, mas não gosta da lama, não se sente bem na lama, esses que fizeram reto aos olhos do Senhor erravam, mas não gostavam do erro. Não se viciaram com o erro. Né? E, para fazer uma leitura intertextual, né? Ou seja, para ler diferentes textos, buscando um tipo de interpretação que se chama sistêmica ou sistemática, vamos lá para o Novo Testamento. Vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 5. Vamos ler só um versículozinho, o versículo 24. João 5, 24. Leiamos. Em verdade vos digo, aqui é o próprio Cristo falando. O João está transcrevendo palavras do próprio Cristo. Em verdade vos digo que o que ouve a minha palavra e crê aquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Pelo contrário, já passou da morte para a vida. Pronto, está aí. Aqueles que fizeram o que era reto é isso. Eles eram crentes na promessa messiânica. Eles acreditavam que o Messias iria nos substituir na morte espiritual. Depois ressuscitaria, mas iria nos substituir na morte. E como é que eles tinham essa crença? Como é que a gente sabe que eles tinham essa crença? Porque eles queimavam, eles faziam holocaustos. E, ao sacrificar o cordeiro ou algum outro animal, eles estavam simbolizando o sacrifício de Cristo. Eles estavam dizendo, olha, eu cometi esses erros, mas está aqui quem morre no meu lugar. O Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né?
Já estamos às 10h06, e eu preciso ouvi-los. Volto a repetir o apelo de que façam o gostei ou não gostei no polegarzinho para cima ou para baixo e compartilhem e participem, formulando perguntas, contestando ou corroborando com algum acréscimo ou alguma contribuição. Que isso faz com que a plataforma divulgue mais o canal, né? E eu quero agradecer a presença de cada um e pedir que se pronunciem logo em seguida, porque vamos parar de gravar, mas vamos parar de gravar para deixar mais à vontade quem queira participar. E muito obrigado a todos que participaram, ainda que apenas ouvindo.